Boa noite, gente. Mais um vídeo, mais um momento de Torá. E se você está gostando desses vídeos, você já sabe, dá um like, né, para ajudar o canal a crescer. E também compartilhar, né, para que as pessoas possam entender um pouquinho desse estudo, dessa coisa boa que é falar um judaísmo mais acessível, uma Torá mais fácil, né? Então, se você está gostando, espera um pouquinho, a gente vai fazer a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Legal, né? Então, gente, a gente está voltando a falar das alahot de Kashrut, das leis de Kashrut, e o tema da nossa aula hoje é sobre os peixes. De acordo com a Torá Kedushá, no livro Vaikra, capítulo 11, passuco 9, qualquer pescado que tem escama ou barbatana é um sinal de kasher. Então, a gente tem as pistas que o peixe é kasher ou não, né? Então, a gente vai falar sobre isso. E a kashrut é praticamente a mesa judaica, né? É a mesa judia. Então, vamos começar a falar de algo muito fácil. Então, o tema da nossa aula hoje é kashrut, tá? A gente vai falar sobre a kashrut do peixe. É um tema muito interessante, que parece ser fácil, mas não é não. Então, se você está gostando, dá aquele curte, compartilha e a gente vai para a vinheta. Daqui a pouquinho a gente volta. A kashrut praticamente é a mesa judia, a mesa judaica. Então vamos começar com um tema mais fácil, que um judeu pode comer, né? Peixe. Agora, não estou dizendo que se é acessível. Tem muitos lugares que o peixe não é tão acessível, né? E eu não estou falando desse tema, estou falando da gente conhecer quando o peixe é kasher. Temos na Torá, como eu falei, no livro Vaikra, capítulo 11, o Passuk diz que Hashem dá dois sinais para ver se o animal, o peixe, é puro e que a gente possa consumi-lo. Diz a Torá que comerás todos que tem, em hebraico, sinapim e vekasketim, casquete, que seria as escamas, as nadadeiras de escamas. Esse passuco é de uma outra forma, falamos que o peixe precisa seguir essa lei da Halahá, da lei, que ele precisa ter escama e barbatana. Agora, os nossos sábios, eles vão dar uma pista para que a gente possa entender um pouquinho quando o peixe é kasher. Tá? Por exemplo, eu vou no supermercado ou vou lá no peixeiro e aí eu vou comprar o peixe. Aí, geralmente, os peixes já estão todos cortados, né? Como é que eu vou saber se esse peixe é kasher ou não? Né? Então, os nossos sábios, eles vão ensinar aqui uma coisa bem interessante, que é a regra de ouro. Tá? Se você vê um peixe, está cortado, e nesse peixe tem escama, esse peixe é kasher. Mesmo que seja nos supermercados ou na peixaria, o peixe está cortado, já está as postas cortadas, e você não viu a barbatana, ou a nadadeira, como vocês falam, se tiver escama, é quase 100% que esse peixe é kasher. Então, pode comprar. Agora, o revés, tá? Se você só viu as barbatanas, aí nem sempre esse peixe é kasher. Porque só barbatanas pode não ter escamas, né? Então, essa é uma regra de ouro que os nossos sábios decretaram na Halahá. Ou seja, você vai lá na peixaria, você vai comprar o peixe, você vai ver, já está as postas cortadas, e aí você vai dizer, mas será que é kasher? Se não é, eu não sei qual é esse peixe, né? Se não tem cor. Né? Geralmente salmão a gente já conhece, né? São peixes
que geralmente a gente já conhece, a gente já sabe que é caché. Mas peixes que têm escama e a gente não sabe, então pode comprar que é caché, porque tem escama. Agora, nem todas as escamas são escamas, né? As escamas, o que é? O que é escama? É que está grudada na pele do peixe. Né? Se você vê que o peixe não tem, se a escama, você tirou ela e saiu a pele, então esse peixe não é caché. Então é um peixe impuro. Tá? Então tem que ter muito cuidado quando a coisa natural do peixe caché é quando a escama sai naturalmente. Não importa se outra situação. Tem muitos peixes que são pescados, né? São pescados, eles já saem do mar sem escama. Né? A Torá vai falar, ratificar que o peixe caché é aquele que tem escama e barbatana, mas não quer dizer que se está fora do mar ou fora do rio, se está sem escama, ele vai ser caché, ou ele vai ser tarefa. Vamos entender um pouquinho isso. Existe um peixe no mar que se chama atum. Alguém já viu um atum? Ele é grandão, né? Ele geralmente está no mar. E aí, quando você pesca ele, por causa das redes, por causa do barulho, da intenção do mar, quando você já tira do mar, as escamas, que são muito fininhas, elas caem no mar. Elas já não vão. Então, o peixe já sai sem escama. Isso é um sinal que ele é um peixe caché. Não necessariamente ele tem que estar, o peixe tem que estar com a escama. Mas é sabido, foi visto, e é um peixe conhecido como atum, então ele é caché. Mas o atum vai ter um problema muito sério, né? Porque ele vai sair do mar, a gente vai ver que muitos barcos pesqueiros não vão só fazer pesca de atum, tá? Eles vão fazer pesca às vezes vem golfinho, outros ou peixe-espada, e ali eles vão ser aproveitados, né? Hoje em dia a indústria aproveita tudo. E aí já é um problema, né? Você vai ter uma mistura de um peixe que é caché e um peixe que não é caché. Peixe-espada não é caché. O golfinho não é caché. E aí, Rabino, poxa, como é que eu vou comer um atum? Né? Geralmente o atum de lata, né? Esse é problemático. E a gente vai ver que muitos barcos pesqueiros já tem pessoas que chamam um masguia. Masguia é o supervisor. Ele vai estar ou dentro do barco ou vai estar fora no cais, mas ele vai estar selecionando e vendo qual o animal, qual o peixe que vai estar caché ou não. Então é muito importante. E a gente vai continuar falando disso porque tem muita coisa, muito detalhe, e eu tenho certeza que vocês não vão ver peixe mais como um alimento fácil. É fácil, mas a gente precisa ter muito cuidado para comer o peixe. Né? Pode ser que assim a gente vai entender um pouquinho quando vai comprar um peixe, saber os detalhes. Como eu falei, na Torá diz que precisa de 2 sinais. Né? É necessário ter escama, a nadadeira. E nossos sábios vão ensinar que é algo lógico. Se tem escama, seguro que tem nadadeira. Né? Essa regra de ouro na Alahá. Esses 2 sinais. Agora, a pergunta é que não quer calar. Quantas escamas precisa para ficar caché? Quantas escamas? Uma escama? 100 escamas? 200? 300? 1000 escamas para o peixe ser caché? Né? A gente pergunta isso, e é uma pergunta bem lógica, né? Já que a gente tem que ter escamas e nadadeiras, aí eu vou abrir agora para os meus alunos que estão online para tentar perguntar, para saber. Gente, um peixe precisa ter quantas escamas para ele ser caché? Alguém quer responder? Tem que ter no corpo todo, senhor Rabino. Tem que ter no corpo todo. Tá Sim, bom, obrigado, senhor. José. Vamos lá. Outro.
Não tem? 20 escamas. Hã? 20 escamas. 20 escamas. Obrigado. Então, daqui a pouquinho mais eu vou falar para vocês o segredo, tá? Do peixe. Né? Depois vocês nunca mais vão olhar um peixe estranho, né? Porque geralmente gera dúvidas. Gente, os nossos sábios decretaram uma coisa. O peixe, ele tem que ter escamas e barbatanas, ou nadadeiras. Mas ele não vai estipular quantas escamas. Se aí a gente vai ver que os possequinhos, os nossos legisladores, eles estipulam uma coisa, que as escamas, às vezes um peixe, se tem uma escama ou duas escamas, ele está caché. Pronto, 3. Ele tá caché. Bota no silencioso e daqui a pouquinho mais a gente volta. O peixe vai estar, se tem na escama, nas guelras, eu acho que é essa a palavra, ou no rabo, uma ou duas escamas, esse peixe está caché. Esse peixe está caché, e aí a gente vai ver que ele pode ser consumido. Agora, os nossos possequins, nossos legisladores, eles vão dar uma pista, eles vão ser mais restritos, e aí a gente vai ter que encontrar, né, vai ter que comprar esses peixes, vai ter que consultar um rabino, os rabinos sempre vão ser habilitados a saber se o peixe é caché ou não, tá? Mas se tem uma escama, esse peixe vai ser caché, tá? Outra vez, como é que o peixe vai estar caché? Se a escama ela está acoplada dentro da pele do peixe. E quando você tira a escama, a pele continua pele, tá? Agora, se você tira a escama, né, e sai a pele, aquilo não é escama, aquilo é parte do corpo. Então, muita atenção quando você vai comprar o peixe e ver essa questão. Aí já é complicado, né? Como eu falei, o atum ele vai ter esse sinal, né? Quando a gente vai pescar, o atum vai sair do mar, né? Quando ele já sai do mar, ele já vai sem as escamas, porque as escamas são muito fininhas. Mas ele não vai deixar de ser atum. Tá? Agora, voltando nessa linha de raciocínio, a gente vê que muitos barcos pesqueiros já têm todas as estruturas para já preparar um animal, um peixe. Tá bom? Um belo exemplo aqui em Portugal, a gente come muito bacalhau, né? Eu não sou muito fã do bacalhau, mas qualquer supermercado que tem aqui, a gente vai ver que tem muito bacalhau e é a cultura popular. Esse bacalhau, né? Como é que eu vou saber se ele é caché? Todo bacalhau é caché? Né? Se a gente for pensar nessa linha de pensamento, não. Nem todo bacalhau é caché, gente. Existem 4 tipos de bacalhau. O bacalhau é o processo, né? 4 tipos de peixes. E esses peixes que são postos sal, né? Eles são salinizados. Eles têm a diferença, sendo que 2 ou 3 são caché e a forma outra não é caché. Então, é muito interessante a gente saber qual peixe do bacalhau é caché. A gente vai ver que são os peixes dos países nórdicos, lá da Noruega, do Canadá, onde tinha bacalhau, né? Hoje já não tem mais, já está em extinção, perto ali da costa de Nova York, daquele local ali perto, tinha bacalhau. Agora, o único lugar do mundo que tem bacalhau é na Noruega. Então, quando se pesca esse peixe, ele já vai tirando, já vai botando no barco, vai cortando a barriga do peixe para tirar toda o bucho do animal, né, e as entranhas do animal, para que ele próprio possa ir ao processo de salinização fora, no cais. Né? E aí ele vai receber o sal. Vai receber o sal e ali vai ter o processo de virar bacalhau. Mas é muito importante ter uma guia, ter uma pessoa que cuide disso para ver se 100% é
caché ou não, né? No caso, como eu falei, o atum, às vezes vem golfinho, às vezes vem peixe-espada, e aí, você já viu o problema, né? A gente está pensando que vai comer coisa caché, mas não é. O problema, a gente vai comer o atum em lata. O atum em lata, a gente tem que ler lá 100% atum, porque senão vai vir aquelas misturas, e as misturas que são os problemas, são os grandes problemas que a gente vai ver, né? Que às vezes vem a mistura do atum com golfinho, com outros peixes que não são caché. E regra de ouro, gente, nunca se esqueçam disso hoje, é muito importante. Quem come um animal não caché, no caso, um peixe, é como comer porco. Tá entendendo? A gente acha que porco é proibido, mas o tolaim, o peixe não caché, é tudo como se fosse um nível menos, como se fosse um animal impuro. Então, é como se comesse porco, tá? O tolaim. Também tem aquela questão dos barcos, geralmente eles já têm como passa muito tempo nos mares, o próprio barco vai começar a fazer um processo de industrialização. E aí tem que ver se tem uma pessoa que vai cozinhar, se o óleo do peixe é caché ou não. Como é que eu falo o óleo do peixe é caché ou não? Gente, óleo é óleo, né? Não. Animais, como baleia, golfinho, todos esses animais que não são caché de porte grande do mar, eles geram óleos, principalmente a baleia. E óleo de baleia não é caché. Então, a gente tem que ter muito cuidado para ter isso, para ter umas garrafas. Por isso é importante ter um selo de caché nos nossos alimentos, principalmente na lata de atum, ou saber se é 100% atum, né? Senão, ou questão também, se tiver que cozinhar, bichum racum, tem que ser bichum israel. Bichum é cozinhar, racum é não judeu. Então, a gente vai ter alguns problemas. O ideal é ter selo de cachiru, para que a gente possa estar resguardado de não comer em tarefa, né? Uma coisa bem interessante, gente, que a gente precisa saber, e é regra também de ouro, muitas vezes pensamos que comer tem que ser a forma de comer é uma coisa vital para a gente, para a nossa vida todos os dias, né? Mas a cachiru é algo de santidade, de Kedushá. Se a gente não cuida dos mínimos detalhes, né? A gente não está se elevando, porque a cachiru, a pessoa que come caché, ela vai se elevar. Ela vai se elevar em Torá, tá? Pode ver, uma vez eu li um livro, a gente é o que a gente come. E, de fato, essa é uma grande verdade. A gente é o que a gente come. Se uma pessoa come um alimento caché, ela vai se elevar espiritualmente. Se ela não come, ela vai ficar mais presa nesse mundo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do alimento caché. Interessante também falar que a Torá, o que a Torá proíbe do peixe caché e o que a Torá proíbe do peixe não caché. Tá? Um exemplo. Um peixe, a gente não faz xerritar. Tá? A gente tirou do rio, né? Tem alguns lugares que batem para matar, né? No caso da carpa, mas o peixe não precisa fazer xerritar. Tá? Você pode já matar, pegar a faca, cortar o peixe e tudo. Porém, tem que ficar morto. É proibido comer um peixe vivo. Tá? Um belo exemplo também. É proibido, mesmo porque você vai comer um peixe vivo, ele vai ter um problema. Ele vai passar por uma proibição da Torá, tanto para o judeu, para o não judeu, que é comer um membro de um animal vivo, né? Que a gente vai falar Evemin Min Hai. Né? Então a gente precisa entender esse conceito para que a gente não caia nesse problema, a gente comer um pedaço de um animal vivo. Outra situação interessante
que a gente precisa ter em mente é comer um animal vivo é como também uma abominação. É uma abominação e a gente precisa, né? A gente precisa realmente entender que quem come um animal vivo, a gente vai estar dando uma transgressão, né, da Torá. Agora a pergunta é permitido tomar sangue de peixe? É permitido ou é proibido? Permitido comer sangue de peixe? É proibido. É proibido? É proibido. É proibido. Proibido. E é sangue. É sangue? Não é. Eu acho que não é. Não é Não proibido. ou é? Eu gosto No dessa- peixe dessa- não é. dessa No pegadinha. peixe não Gente, É proibido. é permitido. Permitido. Olha, eu não sabia. Peixe é parve. Peixe é parve. Então E parve- é permitido. Então, Mas- uma coisa bem interessante, embora a gente não é vampiro, né? Não vai pegar um copo assim, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, shehakol nehiyat mivarot. Tentando lá o vampiro tomando o leite, o sangue de peixe. Gente, é permitido, mas tem um outro problema aqui, né? Existe pessoas que tomam o sangue para questão, tá, de saúde. Mas se eu pegar esse peixe, esse sangue de peixe, e botar na mesa, vai ter um problema chamado maritime. Quem está passando na rua não vai saber se aquilo lá é sangue de peixe, sangue humano, sangue de boi, de galinha, né? E ver você tomando, vai dizer, ó, é vampiro. Então a gente está com um problema de maritime. Maritime é uma suspeita, a gente não pode levantar essa suspeita. Então, cozinhar, usar esse negócio, não pode. Agora, se for um caso de saúde, antigamente eles tomavam lehai, né? Uma coisa bem interessante que a gente acaba aprendendo hoje. Eu preparei aqui também ovos de peixe. Ovos de peixe, como ou não como? Quais são os ovos que são permitidos e quais são os ovos que são proibidos? Né? A gente vai ver, né? Bem interessante isso, e os ovos de peixes permitidos são permitidos. Aquele mesmo conceito das aves. As aves, a gente fala, aves caché, os ovos pode comer. Agora, se as aves, os ovos não é caché, os ovos também não vai ser. E se aplica também com os peixes, tá? Os peixes, quando as ovas deles são pretas, geralmente é que o animal é impuro. Então, a gente não pode comer. Né? No caso, o caviar. Caviar, ele não pode ser consumido se ele for preto. Tá? Agora, se vier um caviar de uma truta, a truta não é caché, mas de um animal como salmão, Salmão é laranja. laranja, está podendo comer. Bem interessante, a gente está falando dessas questões do cachorro e os óleos, tá, gente? Os azeites, né? Como eu falei, os azeites de peixe proibido, tá proibido, os azeites, os óleos, essa palavra não quer sair, essa ele vai cortar para editar, porque senão ele vai botar na coisa que a gente vai fazer lá para os erros de gravação. Como é que fala? Óleos. Óleos. Não consegui falar mais. Óleo. Óleo. O óleo de peixe. Ele é caché quando vem de um peixe caché. Ele é taref quando vem de um peixe taref. Qual é o peixe taref que tem bastante, que faz óleo? Pergunta que não quer. Senhor Rabino. Baleia. Senhor Rabino. A Senhor baleia. Rabino. A baleia.
A baleia. A baleia. Então, óleo de baleia, né? Agora, uma coisa bem interessante que a gente precisa entender disso. Se é para fins de medicamento, para medicina, né? E o médico diz que aquela pessoa vai ficar boa para tomar, se ela tomar óleo de baleia, ela pode tomar, tá? Mas precisa passar para o médico e um rabino, tá? Não vão tomar óleo de baleia. Eu não sei como é que é isso, não sei se existe no mercado, ou fritar uma fritada com óleo de baleia, não sei como é que deve ser. Mesmo assim, gente, tem outro problema muito sério com a questão dos peixes, tá? É o tolaim. Eu falei isso nas últimas aulas. Carpas e salmão tem tolaim. Tolaim é verme, tá? Então, não adianta estar comendo com peixe caché, tudo direitinho, escama, babatana, e um animal, né, tem tolaim, geralmente nas guelras, eu acho que é essa palavra. Então, tem que ter cuidado. Geralmente, hoje em dia, os mashgiachim já começam a olhar, ver direitinho se o animal tem tolaim. Ou a gente mesmo vai lá no peixeiro, ou lá no mercado, você vai ver se tem... Geralmente, o salmão que vem lá do norte, da Noruega, geralmente que atende aqui na Europa, são de águas frias, então eles não têm esse problema. Agora, se vem lá da China, que é águas um pouquinho mais quentes, é problemático, tá? No Chile também é bom, que não tem esse problema, mas saiba que esses peixes pode aparecer tolaim, né? Aí a gente vai ver que, voltando à questão de uma questão muito interessante, comer carne e peixe. Isso já é um pouquinho da alahá do comer. Posso comer carne e peixe? Pode. Quem falou pode? Eu. Carne e peixe. Não, senhor. Não pode. Não se É proibido. Não pode. Não se pode. Não pode. Vamos lá. Tem uma discussão rabínica em cima disso, não é? Tem uma discussão rabínica acima disso. Por favor, alguém pode me trazer uma outra opinião? A data vênia, minha cara amiga. Data vênia. Mas não se pode, não. Não se pode, não, senhor. Não se pode, José. Por quê? Não. Porque isso é uma grande mistura. Estamos a misturar carne com peixe. É uma grande mistura. Não será isso? Não pode. Não pode, né? Não pode, Não. Não pode, Anitta. Ah, Pode bem, ou não pode? Poder. Eu não posso te defesa na Anitta. não Eu pode. já ouvi dizer que a carne, quando ingerida com peixe, anulam-se um ao outro. É uma discussão Anula-se um rabínica ao outro. qualquer que eu já ouvi. Manuel está falando isso. É o Manuel. Está falando isso. Tá bom. Sim. Vamos lá. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui nessa aula democrática que a gente está tendo aqui? Eu espero que esteja gravando, pelo amor de Deus, porque senão perdeis, porque o telefone já foi. O David vai ter trabalho, viu? Eu não sei como é que ele vai fazer essa edição, mas eu estou dando a aula. É assim, Pino. Para aquilo que eu aprendi, não se pode. Não se pode. Então tá ótimo. Vou dar a resposta, vou fechar aqui Pode. e vou dar a resposta para vocês, tá bom? Pode. Rompe os tambores! Será que a Nogá tá certa? Será que o Manuel tá certo? Será que a Anitta e o Joaquim tá certo? Ouvi nessa semana em uma mesa, em uma ponta o peixe e na outra ponta o carne. Uma ponta o peixe, outra ponta o carne. Gente, eu vou explicar para vocês, tá bom? Não pode comer carne e peixe junto. Por quê? É no mesmo prato, não pode. No mesmo prato. Comer junto, você fala junto, né? Não fazer um Mistura. peixe com carne. Porque existe um decreto dos nossos sábios, uma Gezerá, um decreto que é sacaná. Né? Sacaná é perigo de vida. Por quê? Decreto. Isso, no período bíblico e no período do Talmud, gerava, sabe o quê? A lepra. A lepra. Então, os nossos sábios disseram, sacaná, não misture carne com peixe junto. Então, comer, pode comer,
na mesma refeição, mas primeiro um prato de carne e outro pratinho para o peixe. Né? Ashkenazi Sefaradi tem discussões, diferenças, e eu vou explicar como é que funciona. Primeiro você come o peixe, tá? Aí comeu o peixe, muito gostoso, pegou um pedaço de pão, comeu, ou pegou um copo d'água, bebeu, e o prato Sefaradi só basta pegar um pano e limpar o prato bem, com aquele como é que fala, com o tempero do peixe, limpar ele bem com um pano ou com um lencinho, e aí já pode comer a carne. Sefaradi. Ashkenazi, não. Pega um pratinho, bota lá, levou aquele pratinho e não mistura literalmente com a carne. Não pode, tá? Muitas pessoas se confundem disso, mas tem que saber essa diferença, que é muito importante. Mas carne com... peixe com leite. Peixe com leite. Pode ou não pode? Olha a pergunta, gente. Peixe com leite. Pode ou não pode? Peixe com leite pode. Peixe com leite pode. Pode, sim, senhor. Pode, Pode. Rabino. Pode. Tá Olha, bom, pode. Natas, não pode. Não pode. 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 Peixe. Pode ou não pode? Agora, carne com leite é que não se pode. Carne com leite, a gente não falou nisso, né? A gente tá falando, sabe? Todo mundo sabe. E carne com leite não vai. Não vem me enrolar, não, José. Carlos, Eu tô falando carne de com leite peixe com leite. né? Mas peixe com leite pode. Olha aqui, o casal tá dizendo efasivamente que Pode comer parmegiana de peixe à vontade. Pode comer parmegiano no peixe ou não pode? Gente, eu vou falar uma coisa que vocês talvez não saibam. E é muito importante a gente saber. Alguns, vou falar assim, tá? Sefaradi e Ashkenazi. Ashkenazi, permitido, tá? Comer leite e peixe. Sefaradi tem discussões. Tá? Tem discussões. Tem discussões que dizem, alguma parte do Sefaradi diz que não pode comer peixe e leite, porque houve uma tradução errônea do Shulchan Aruch e alguns possequins, alguns legisladores disseram não pode, tá? Mas tem outra corrente de Sefaradi que come peixe com leite. Mas é bom a gente entender que tem essa diferença, tá? Você vai pegar lá, tem judeus marroquinos, tem judeus do Iraque, judeus do Egito, que não vão comer de forma alguma peixe com leite. Ou Mas seja, isto não é Filadélfia não rola para ele. Olha, mas não é de oraita isto, né? Isto Não, é a gente não está falando de oraita. A gente está falando... A carne e o leite é oraita, né? A carne e leite de oraita, mas a gente está falando das gezerot dos Rabanim, do Chachamim. Então, segue também, tá? A mesmo peso como se fosse de oraita. Não tem aqui uma diferença, tá? De oraita é mais... De fato, de oraita é mais que é bíblico. Mas a Torá própria eleva o decreto dos sábios como se fosse uma Torá só, no mesmo nível. Então, por isso é muito importante a gente seguir os nossos possequins, os nossos legisladores. Porque o Sefaradi, ele vai ter a maioria, o Rabino Ovadia Yosef, hoje em dia, e muitos seguidores do Rabino Ovadia dizem que não pode. Agora, tem outros, que é o Rabino Moshash, que é o Rabino do Marrocos, dizem que não tem nenhum problema. Agora, os Ashkenazis são Remá. Aqui em Portugal, né, eu, como tenho origem cefa, a gente vai seguir comer peixe com leite sem nenhum problema. Que não é o costume que a gente recebeu, que eu cresci, eu sempre comi, sempre vou comer. Tá? Agora, muito importante a gente saber desses detalhes e se aprofundar neles. Né? Agora, nesse vídeo foi um pouquinho conturbado, que eu comecei a gravar ali, mas não saiu.
mas eu tenho certeza que quem vai editar vai fazer um milagre. Eu quero saber perguntas de vocês sobre essa temática. O Rabino estava falando de medicamentos que podem ser à base de peixe, não é? De óleo de peixe. Óleo de peixe ou próprio peixe? Medicamento é uma coisa diferente, porque, por exemplo, a insulina, que se o paciente não tomar, tem risco de vida, é de porco. Picou nefesh, né? Então, É picou nefesh. Tudo que é picou nefesh, liberado, tá? Não é comida, não é satisfação, tá? Na Galut, eu até falei isso essa semana na sinagoga. Na Galut, a gente não tem uma comunidade muito grande, talvez em Nova York, talvez em comunidades grandes como Londres, onde a indústria farmacêutica ela atende um grupo maior de judeus, então pode fazer medicamentos para eles próprios com selo de caché. Mas a realidade não é assim, a gente está no diáspora. Então, os sábios liberaram os medicamentos que são feitos isso. E, além do mais, a gente lembra que esse alimento não tem um kazait. O que é um kazait? Vamos lá, gente. Silêncio. O que é um kazait? É a quantidade. É uma quantidade do tamanho de uma azeitona. É, kazait. Um kazait. E com esse tamanho de azeitona que a gente vai poder fazer esse tamanho, a gente vai poder fazer a berahá, tá? O tamanho de uma azeitona, como o Antônio está falando agora, é o tamanho de uma azeitona. Desse tamanho é o tamanho que a gente já vai poder fazer a berahá. Então, todo alimento que tem um tamanho de um kazait, a gente vai fazer a berahá. Agora, se for um tamanho pequenininho ou minúsculo, tem marloquet, não é o porco, não é essa situação, então está liberado. Mas, outra vez, deve sempre buscar um rabino para ele orientar se sim ou não, tá bom? Eu tenho uma pergunta. Kazait também pode ser à medida que a gente vai fazer o Netilat Yadai, depois o Hamotzin Lechem Naaretz, comer o pão, e depois fazer o Bricat Amazon, como o Antônio acabou de falar. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, isto é para tudo aquilo que você ingere e passa pelo esôfago, estômago e tubo digestivo, certo? Porque eu estava pensando na insulina de novo, a insulina não é oral, ela é endovenosa, ou subcutânea. Outra vez, toda questão que se trata de piconefes está liberado. Então, eu sei, mas eu estou a falar de uma coisa que não passa pelo tubo, você não ingere. Mas a gente pode usar sapato de couro de porco? De couro de porco? Acho que não. Não sei. Não ou sim? Valeu, tô abrindo aí. Vamos perguntar pro pessoal. Não sei. Pode usar ou não pode? O Sr. diga lá o que é. A pergunta é, posso usar um sapato feito de pele de porco? Pode, porque é um sapato. Pode. Pode. Eu acho que pode porque aquilo não sei, quer dizer, eu não uso nada dessas coisas, mas eu penso que pode porque aquilo é um sapato. É um sapato. Sim. A proibição bíblica é de ingerir, não é de vestir. Exatamente. Não é para comer, é só para usar. Sim. Não é que use, mas pronto. Mas Gente, eu penso que pode. Pode ou não pode? Sim. Eu penso que pode. Resposta certa. Sim, pode sim. Tá? É a mesma coisa da pele do jacaré ou da cobra. Eles são animais não caché. Então, o porco, a gente não pode comer, mas a gente também não pode maltratar tanto o porco, né? O porco, ele tem decretos ruins, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais, quando chegar o período de Shabeab, e vocês vão entender porque o porco ele é mais lembrado como algo repúdio do povo judeu, mas quando chegar mais perto eu vou falar, né? É interessante a gente falar desse ponto que na Kashrut
tudo isso que a gente está falando, é uma cerca para não transgredir o mandamento que, na sua base, é de Oraita e decretos dos nossos sábios. Então, muito cuidado nisso, gente. Eu sei que a gente está falando sobre pouco a pouco, né? Eu acho que essas aulas têm ajudado tantas pessoas, não só aqui do grupo, mas a ideia de botar no YouTube para mostrar para as pessoas que a Torá ela não foi dada na terra de Israel e nem no Egito, por que ela não foi dada nesses lugares? Na terra de Israel, para que o povo judeu não diga, ou os povos de lá dizem, não, a Torá é nossa, né? É nossa propriedade. Não, a Torá não foi dada no Egito para que os egípcios dizem, não, a Torá é nossa. A Torá foi dada no deserto. O deserto não tem dono, né? A única coisa que a gente, o povo de Israel, é o guardião da Torá. Ela como é que se fala? É o monitorador, aquela pessoa que vai estar cuidando da nossa Torá aqui do chá. Então, nós somos o guardião dela e cabe a nós propagar a nossa Torá aqui do chá, não fazer proselitismo, mas levar luz, porque a gente está chegando num período que é a época de Mashiach, tá? Todos os grandes rabinos, todos os grandes possequim, vê os sinais que a gente está chegando à nossa Geulah. Então, a gente só vai poder chegar a Geulah do povo de Israel e também dos outros povos quando a gente trazer ao mundo Torá. Torá, Tzivalano, Moshe, Morachá, Kerilat e Yaakov. A Torá, ela vai sair para todos os cantos da Kerilat e Yaakov, para o mundo inteiro. Então, esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de formiga, mas é nosso, entende? Que vocês estão aprendendo e outras pessoas vão estar aprendendo mais. Agora, se gostaram... Sr. Rabino, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Faça a pergunta. Sr. Rabino, é assim. O Sr. Rabino diz que o óleo de baleia pode-se... Não se pode usar, pois não? Não pode. Só exatamente, se for o caso óleo de girassol, mas o óleo de girassol tem a ver com plantas, pronto, não é? Esse óleo esse já se pode, não se pode? Pode sim. Não, eu estou falando só de peixes, tá? Óleos vegetais. Sim, mas eu estou a fazer... Olha, gente, uma coisa bem interessante, se vocês querem falar de óleo, tá? O óleo, quando você também vai acender, né? A gente vai fazer em Kabbalat Shabbat uma coisa bem interessante, quando vai acender as velas, né? As velas de Shabbat, geralmente a gente faz com azeite, né? Mas nem todo lugar tinha azeitona, gente. Né? Azeitona é caché. Tinha lugares que o óleo da baleia era usado, né? Vamos botar lá Londres, ou até mesmo Rio de Janeiro, no século passado. Como é que eles acendiam as luzes públicas? Com o óleo da baleia. Imagina aquele cheiro horrível, né? Que aquilo lá fede, né? Então, para você acender uma vela de Shabbat, como é que você fazia? Pode acender com óleo de baleia? Tan, 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 tan. Pode. Tan, 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 tan. Não, senhor Rabino, na Torá diz para a gente acender com azeite. Óleos caché, né? Então, Azeite, né? azeite. Então, a gente tem que E fala do óleo de girassol também. óleo de girassol, todos os óleos naturebas, né? Que são caché 100%. Outra regra de ouro, que é caché, vai ser sempre caché. Gente, boa semana, bons estudos.